Tenho 65 anos e achava que já tinha visto de tudo nesta vida, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que meu próprio filho faria na frente de 50 pessoas. Eu lhe dei um SUV de luxo de R$ 850 mil pelo seu aniversário de 40 anos. Uma picape importada, preta, brilhando como um espelho. Ele levantou a taça de champanhe, olhou-me diretamente nos olhos e disse: "Um brinde à mãe idiota que tenta comprar amor como quem compra pão na padaria." Os convidados caíram na gargalhada. Eu fiquei ali, de pé, com as chaves ainda na mão. Sorri, me levantei, caminhei em direção à porta e saí. Mas o que fiz depois, Marcelo, você vai se lembrar até o último dia da sua vida miserável. Deixe-me contar como cheguei a esse momento. Porque eu não fui ingênua, não fui tola, fui mãe, e esse foi meu maior erro. Meu nome é Odete Cavalcante. Fiquei viúva aos 30 anos com um bebê de 3 meses nos braços. Meu marido morreu em um acidente de trânsito 2 semanas após o Marcelo nascer. Não houve seguro, não houve herança, apenas dívidas e uma criança para alimentar. Então eu costurei. Costurei a noite inteira na minha máquina antiga enquanto Marcelo dormia. Costurei vestidos de noiva, uniformes escolares, roupas de festa. Meus dedos sangravam às vezes, mas não importava, porque meu filho ia comer, meu filho ia estudar, meu filho teria tudo o que eu não tive. E eu consegui. Aos 40 anos, montei minha própria fábrica de confecção, pequena no início, depois crescendo. Contratei 10 mulheres, depois 20. Aos 50, minha fábrica produzia roupas para 3 grandes redes de lojas. Não fiquei milionária, mas também não passamos necessidade. Marcelo estudou em colégio particular, depois na faculdade. Formou-se em Direito com honras. Eu estava na primeira fila no dia da sua formatura, chorando como uma idiota com meu vestido simples que eu tinha costurado na noite anterior porque não tive tempo de comprar um novo. Pensei que tudo valeria a pena. Pensei que meu sacrifício significava algo para ele. Mas então ele conheceu Tainá Vasconcelos. Ela vinha de uma família com dinheiro antigo, daquelas que têm sobrenomes de peso e propriedades em 3 países. A primeira vez que ele me apresentou aos pais dela, o pai de Tainá me perguntou o que eu fazia. "Tenho uma confecção têxtil", eu disse com orgulho. Ele mal sorriu. "Ah, que ofício nobre", disse, como se estivesse falando de limpar banheiros. Tainá me olhou de cima a baixo. Minha roupa era boa, mas não tinha etiqueta de estilista. Meus sapatos eram confortáveis, não elegantes. Minha bolsa era prática, não de grife. Eu era a prova viva de que Marcelo tinha vindo de baixo, e para ela isso era imperdoável. Depois do casamento, meu filho começou a mudar. Já não me visitava aos domingos, cancelava almoços, sempre tinha uma desculpa: trabalho, viagem, compromisso social. Quando o via em reuniões familiares, ele me tratava com uma cortesia fria que doía mais do que qualquer insulto. Ele me apresentava como minha mãe e logo mudava de assunto, como se a minha existência fosse um trâmite incômodo. Tainá nem sequer fingia. Ela me cumprimentava com 2 beijinhos no ar e depois me ignorava completamente. Eu tentava me aproximar, levava a comida que Marcelo gostava quando criança, presentes de aniversário, ligava para saber como ele estava. Silêncio. Sempre silêncio. Mas eu continuava tentando porque ele era meu filho, meu único filho, o menino que eu velejei a noite toda quando teve febre, o adolescente que apoiei quando reprovou em matemática, o jovem que abracei quando seu primeiro amor o deixou. Pensei que em algum lugar, dentro daquele homem de terno caro e modos frios, ainda existia o meu Marcelo, o menino que me dizia: "Eu te amo, mãe", antes de dormir. Que estúpida eu fui. Quando completei 60 anos, vendi a fábrica. Me deram um bom preço, quase 4 milhões de reais. Eu poderia ter viajado, comprado uma casa na praia, aproveitado minha velhice, mas não. Guardei esse dinheiro pensando em Marcelo, no futuro dele, nos meus netos, se um dia eu estivesse. Pensei: quando eu não estiver mais aqui, ele entenderá tudo o que fiz por ele. Que patético soa isso agora. Mês passado, Tainá me ligou. Foi a primeira vez em 2 anos que recebi uma chamada daquela casa. "Odete, vamos dar uma festa surpresa para o Marcelo. Ele completa 40. Seria legal se você viesse."
A voz dela era doce, doce demais. Eu deveria ter desconfiado, mas eu estava com tanta fome de atenção, tão desesperada para ser incluída, que disse sim imediatamente. Posso levar alguma coisa? Perguntei. Não se preocupe, ela disse. Só a sua presença é suficiente. Mentirosa. Eu não queria chegar de mãos vazias. Marcelo sempre amou carros. Desde criança, colecionava modelos em escala. Na adolescência, memorizava marcas e especificações. O sonho dele era ter um SUV de luxo importado. Lembro-me porque ele me disse 1000 vezes. Então pensei, esta é a minha oportunidade. Vou dar a ele algo que ele realmente deseja. Algo que mostre o quanto eu o amo. Fui à concessionária, escolhi o SUV mais lindo que vi. Preto, potente, perfeito. R$850 mil, quase 1/4 das minhas economias. Mas era para o meu filho, valia cada centavo. No dia da festa, me arrumei com cuidado, vesti um traje cor creme que tinha comprado especialmente. Me maquiei, penteei o cabelo, queria parecer bem, queria que Marcelo sentisse orgulho da mãe dele, só por uma vez. Cheguei a casa com as chaves em um estojo de veludo. O coração batia tão forte que pensei que todos iriam ouvir. A festa era no jardim, luzes penduradas nas árvores, garçons com bandejas, convidados elegantes, música suave, tudo perfeito, tudo caro. Eu não me encaixava ali e eu sabia, mas eu era a mãe do aniversariante. Eu tinha o direito de estar. Tainá me viu chegar e sorriu. Aquele sorriso deveria ter me alertado, mas eu estava emocionada. Odete, que bom que você veio, ela disse em voz alta. Todos se viraram. Marcelo, olha quem chegou. Meu filho se aproximou, me deu um beijo no rosto, frio, rápido, como beijaria uma desconhecida. Oi, mãe, ele disse. Feliz aniversário, meu amor, respondi. Minha voz tremia de emoção. Tirei o estojo. Tenho algo para você. Ele olhou para o estojo, depois olhou para mim. Algo brilhou nos olhos dele. Não era gratidão, era desprezo. Ele abriu o estojo. As chaves brilharam sob as luzes do jardim. É um SUV, eu disse. O que você sempre quis. Está lá fora. Os convidados murmuraram, impressionados. Marcelo pegou as chaves, segurou-as no alto e então pegou a taça de champanhe. Atenção, todos, ele disse. A voz dele era firme, clara. Quero fazer um brinde. Todos se calaram, levantaram suas taças. Eu sorri. Pensei que ele iria me agradecer. Pensei que finalmente teria um momento de reconhecimento, de carinho. Um brinde, repetiu Marcelo, olhando-me fixamente. Pela mãe idiota que tenta comprar amor como quem compra pão na padaria. Silêncio. 2 segundos de silêncio absoluto, depois as gargalhadas. Primeiro uma, depois outra, depois todas juntas. 50 pessoas rindo. Tainá tapava-lhe a boca, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Os amigos de Marcelo batiam as taças. É verdade, gritou alguém. O amor não se compra. Mais risadas, mais zombarias. Eu fiquei ali de pé, ainda sorrindo porque meu rosto não soube como reagir. Algo dentro de mim se quebrou naquele instante. Não foi meu coração. Foi algo mais profundo, mais antigo. Foi a última esperança de que meu filho me amasse. Minhas mãos começaram a tremer, meus olhos se encheram de lágrimas, mas não as deixei sair. Eu não daria a eles esse prazer. Levantei o queixo, apertei minha bolsa, caminhei em direção à saída. Ninguém me impediu, ninguém disse nada. Apenas ouvi mais risadas atrás de mim. Cheguei ao meu carro, fechei a porta, dei a partida, e só então, na escuridão daquela rua vazia, chorei como não chorava há 35 anos. Chorei por aquele menino que já não existia. Chorei por todos os anos que desperdicei tentando ganhar um amor que nunca foi real. E enquanto dirigia de volta para minha casa vazia, tomei uma decisão que mudaria tudo. Mas isso, meu querido Marcelo, você descobriria muito em breve. Cheguei em casa às 11 da noite. As luzes estavam apagadas. A casa cheirava a silêncio. Tirei os sapatos na entrada. Sentei no sofá sem acender as luzes. Apenas eu e a escuridão. Minhas mãos ainda tremiam. Meu peito doía como se alguém tivesse me atingido com um martelo. Fechei os olhos e vi a cena repetidamente.
A taça levantada, as risadas, a satisfação nos olhos de Tainá e Marcelo, meu filho, meu único filho, me destruindo na frente de estranhos como se eu fosse uma piada barata. Servi-me um copo de água. Minhas mãos tremiam tanto que derramei a metade. Sentei-me à mesa da cozinha. A mesma mesa onde Marcelo tinha feito a lição de casa por anos. A mesma onde tomávamos café da manhã juntos antes de ele ir para a escola. Passei os dedos pela madeira gasta. Havia uma pequena marca de queimadura no canto de quando ele tinha 8 anos e apoiou uma panela quente sem querer. Eu não fiquei brava, apenas o abracei e disse que acidentes acontecem, que o importante era que ele estava bem. Quantas vezes eu o havia protegido? Quantas vezes eu havia colocado a felicidade dele antes da minha? Quando ele tinha 15 anos e reprovou em um exame importante, eu fui falar com o professor. Implorei para que lhe desse outra chance. O professor aceitou, mas com uma condição. Eu deveria doar uniformes para as crianças carentes da escola. Costurei 30 uniformes em 2 semanas. 30 de graça. Meus dedos sangravam de esforço. Mas Marcelo foi aprovado, e isso era a única coisa que importava. Quando ele completou 18 anos e quis estudar direito na faculdade particular mais cara da cidade, eu vendi meu carro. Arranjei um segundo emprego. Costurava durante o dia na minha oficina e à noite fazia concertos a domicílio. Dormia 4 horas por dia. Emagreci tanto que minhas amigas pensaram que eu estava doente. Mas paguei cada semestre, cada livro, cada material que ele precisava. E quando ele se formou com honras, ele me deu um abraço rápido e foi comemorar com os colegas. Eu não estava convidada para aquela celebração. É coisa de jovem, mãe, ele me disse. Você entende, né? Claro que eu entendia. Sempre entendia. Agora, sentada naquela cozinha vazia, me perguntava quando tudo havia começado. Quando meu filho tinha deixado de me ver como sua mãe e começado a me ver como um estorvo. Talvez tenha sido quando ele entrou na faculdade e conheceu colegas que vinham de famílias ricas, famílias com sobrenomes importantes e casas nos bairros nobres. Ele nunca levou ninguém para nossa casa, sempre se reunia nas casas dos outros. É mais confortável, mãe, ele dizia. Lá tem mais espaço. Nossa casa tinha 3 quartos, um pequeno jardim, móveis antigos, mas limpos. Não era um palácio, mas era nosso lar, ou pelo menos eu achava que era. Depois, ele conheceu Tainá. Ela chegou na minha vida como uma tempestade elegante. Tudo nela gritava dinheiro, suas roupas, seu perfume, seu jeito de andar. A primeira vez que ela veio em casa, quase não se sentou. Olhou para o sofá como se fosse pegar alguma doença. Que aconchegante, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Marcelo estava nervoso. Eu via na forma como movia as mãos, como evitava meu olhar. Preparei comida, minha melhor receita. Frango ao molho que ele amava quando criança. Tainá comeu 3 garfadas. Tá interessante, disse. Não costumo comer carboidratos à noite. Marcelo também não comeu muito. Apenas mexia a comida no prato. Naquela noite, eu entendi que tinha perdido meu filho. Que Tainá não era apenas a namorada dele, era a porta de fuga para um mundo onde eu não tinha lugar. O casamento foi 6 meses depois. Cerimônia grande em um jardim privado. 200 convidados. Eu não conhecia quase ninguém. Sentei na segunda fila porque a primeira era para a família de Tainá. Durante a cerimônia, olhei para meu filho. Ele olhava para a minha noiva como se ela fosse um prêmio que havia conquistado. Não olhou para mim nenhuma vez. Na recepção, me sentaram em uma mesa no fundo com primos distantes que eu não via há anos. Marcelo passou para cumprimentar por 5 minutos. Obrigado por vir, mãe, ele disse, e foi embora. Tainá nem sequer se aproximou. Naquela noite, chorei no meu quarto de hotel. Chorei porque eu tinha pago metade daquele casamento, 50 mil reais, economias de 2 anos. Mas meu nome não apareceu em nenhum discurso. Ninguém me agradeceu. Ninguém mencionou que, sem mim, Marcelo não teria chegado onde estava. Eu era invisível, e o pior é que estava começando a me acostumar. Depois do casamento, as visitas se tornaram mais raras. Marcelo ligava 1 vez por mês. Conversas de 5 minutos. Como você está, mãe? Bem, filho. E você, ocupado com o trabalho? Quando você vem almoçar? Eu aviso. Ele nunca avisava. Eu parei de perguntar, comecei a esperar.
Todo domingo preparava comida, por precaução, caso ele decidisse me visitar. Na maioria dos domingos, eu comia sozinha. Guardava as sobras na geladeira, jogava fora na quarta-feira, quando começavam a estragar. E no domingo seguinte voltava a cozinhar, porque a gente nunca sabe. Talvez neste domingo ele viesse. Completei 60 anos e ele não veio. Mandou flores com um cartão. Parabéns, mãe. Amamos você. Amamos você. Plural. Como se Tainá tivesse algo a ver com aquela mensagem. As flores eram lindas, rosas cor pêssego. Coloquei em um vaso, olhei para elas por uma semana, até murcharem. Então, joguei fora e chorei porque meu filho não tinha vindo. Nem sequer tinha ligado. Foi Isabel quem me visitou naquele dia. Minha amiga de uma vida inteira. Nos conhecemos quando tínhamos 20 anos. Ela estudou psicologia e eu estava começando com a costura. Nos afastamos quando ela se mudou para outra cidade a trabalho, mas voltou quando se aposentou. Naquela tarde do meu aniversário, ela tocou minha porta com um bolo. Você não vai fazer 60 anos sozinha, ela disse. Comemos bolo, tomamos café, falamos sobre tudo, menos sobre Marcelo. Mas ela sabia, sempre soube. Odete, ela me disse antes de ir. Algum dia você vai entender que não pode obrigar ninguém a te amar, nem mesmo seu filho. As palavras dela me doeram mais do que qualquer silêncio de Marcelo. Decidi então que venderia a fábrica. Eu estava cansada. Meu corpo doía, minhas mãos tinham artrite. Costurar havia se tornado difícil. E para que continuar trabalhando? Para quem? Vendi tudo, as máquinas, o local, a marca, me deram R$1.800.000. Uma fortuna. Eu poderia viver confortavelmente o resto dos meus dias, poderia viajar, comprar aquela casa na praia que eu sempre quis, descansar, mas não o fiz. Guardei esse dinheiro no banco para Marcelo, para quando ele precisasse, para quando eu não estivesse mais aqui, e ele talvez, só talvez, se lembrasse que teve uma mãe que o amou mais do que qualquer coisa no mundo. Que tola sou essa versão de mim agora. Os meses se passaram. Marcelo continuava sem me visitar. Eu continuava esperando, até que chegou aquela ligação de Tainá. Vamos dar uma festa surpresa para Marcelo. Pela primeira vez em anos, me senti incluída. Me senti importante, como se finalmente a minha presença importasse. Pensei no que dar de presente. O que eu poderia dar que mostrasse o quanto eu o amava? E lembrei-me daquele SUV que ele sempre quis. Aquele carro que via em revistas quando era adolescente. Algum dia eu vou ter um desses. Ele dizia, apontando para as fotos. Pensei, este é o momento. Eu vou dar o sonho dele. Gastei R$850.000, quase um quarto das minhas economias. Mas o que importava? Era para ele, para o meu filho, para aquele menino que uma vez me abraçou e disse que eu era a melhor mãe do mundo. Aquele menino ainda existia em algum lugar. Tinha que existir. Eu só precisava encontrá-lo. O carro seria a ponte, o gesto que finalmente derrubaria até aquele muro de gelo entre nós. Mas não foi uma ponte. Foi minha humilhação pública, minha derrota final. O momento em que meu filho cuspiu na minha cara na frente de 50 pessoas e todos aplaudiram. Agora eu estava na minha cozinha, eram 2 da madrugada. Eu não tinha dormido, não tinha comido. Apenas tinha ficado sentada na escuridão, lembrando. Lembrei-me de cada sacrifício, de cada noite sem dormir, de cada centavo que gastei com ele, de cada lágrima que escondi para que ele não se sentisse mal. E no final, nada importou. Nada. Porque para Marcelo, eu não era a mãe dele. Eu era a vergonha dele, o passado pobre, a prova de que ele tinha vindo de baixo, e isso era imperdoável no mundo ao qual ele agora pertencia. Levantei, fui para o meu quarto, abri a gaveta onde guardava fotos antigas, fotos de Marcelo bebê, Marcelo criança, Marcelo adolescente. Em todas, eu estava ao lado dele, sorrindo, abraçando-o, olhando para ele com aquele amor infinito que só uma mãe pode ter. Peguei uma foto. Ele tinha 5 anos. Estávamos no parque, eu tinha comprado um sorvete e ele me abraçava, feliz. Você é a melhor mãe do mundo, ele disse naquele dia. Eu me lembrava perfeitamente. Olhei para aquela foto por muito tempo, depois aguardei, porque aquele menino já não existia, e eu precisava aceitar isso. Sentei-me na cama, respirei fundo,
e pela primeira vez em 35 anos senti algo diferente. Não dor, não tristeza, raiva pura e clara, contra Marcelo, contra Tainá, contra mim mesma, por ter sido tão estúpida, por ter permitido que me tratassem assim, por ter mendigado amor por anos. Peguei meu telefone, eram 4 da manhã, procurei o número do meu advogado, mandei uma mensagem. Eduardo, preciso te ver amanhã de manhã cedo, é urgente. Desliguei o telefone, me deitei e pela primeira vez em meses dormi profundamente, porque tinha tomado uma decisão que mudaria tudo. Marcelo queria me humilhar, queria rir de mim. Perfeito. Mas essa risada lhe custaria mais caro do que ele jamais imaginaria. Acordei às 6 da manhã, não tocou nenhum alarme, meu corpo simplesmente soube que era hora de levantar. Tomei banho, vesti uma calça preta e uma blusa cor marfim, prendi o cabelo, me maquiei com cuidado. Eu precisava parecer forte, precisava me sentir forte, porque o que estava prestes a fazer exigia clareza absoluta. Preparei café. Sentei-me à mesa, o mesmo lugar onde havia chorado a noite toda, mas agora não havia lágrimas, apenas determinação fria como gelo. Às 8 em ponto, meu telefone tocou. Era Eduardo Ramos, meu advogado. Odete, recebi sua mensagem. Você está bem? Parece urgente. A voz dele tinha preocupação genuína. Eduardo tinha me ajudado com a venda da fábrica. Era um homem sério, profissional, de confiança. Preciso te ver hoje, eu disse. É importante. Houve uma pausa. Posso te receber às 10. Pode ser? Perfeito, respondi. Desliguei. Peguei minha bolsa, saí de casa, dirigi até o escritório dele. O trânsito estava pesado, mas não me importei. Eu tinha tempo. Eu tinha toda a clareza do mundo. Cheguei 15 minutos antes. Sentei-me na sala de espera. Havia revistas na mesa, mas não as toquei. Apenas olhei pela janela. O céu estava cinza. Parecia que ia chover. Que apropriado, pensei. Eduardo saiu para me receber pessoalmente. Pode entrar, Odete. Ele me conduziu ao escritório dele. Fechou a porta. Sentei-me em frente à escrivaninha. Ele se sentou e me olhou com atenção. O que você precisa? Respirei fundo. Quero mudar meu testamento. Eduardo assentiu. Claro. Que modificações você quer fazer? Quero deserdar meu filho. Silêncio. Eduardo me olhou fixamente. Odete, essa é uma decisão muito séria. Você tem certeza? Completamente certa. Respondi sem piscar. Quero que Marcelo não receba absolutamente nada do meu patrimônio. Nada. Eduardo se recostou na cadeira. Posso perguntar o que aconteceu? Contei tudo. A festa, o presente, a humilhação, as risadas, tudo. Enquanto falava, minha voz não tremeu nenhuma vez. Eduardo ouviu em silêncio. Quando terminei, ele suspirou. Sinto muito, Odete. Ninguém merece isso, especialmente do próprio filho. Então faça, eu disse. Revogue tudo. Ele não herda nada. Eduardo pegou uma caneta. Certo. Quem você quer designar como beneficiário? Eu não tinha pensado nisso até aquele momento. Olhei pela janela. Pensei em todos aqueles anos trabalhando, em todas aquelas noites costurando, em todo aquele dinheiro que eu tinha guardado para alguém que não me valorizava. Quero doar 40% para a Fundação Esperança. Eduardo levantou a vista. A Fundação para Crianças Órfãs? Sim, eu disse. Crianças que não têm mãe. Talvez elas apreciem o que uma mãe faria por elas, porque meu filho claramente não aprecia. Eduardo anotou. E o resto, quero usar uma parte para comprar uma casa. Uma casa na praia, pequena, tranquila, longe daqui. Eduardo continuou escrevendo. Quanto você está pensando? 600 mil reais. Vou procurar algo simples. Ele assentiu. E o restante do patrimônio? Estabeleça um fundo para mim, para minhas despesas. Para eu viver tranquila o resto da minha vida. E quando eu morrer, o que sobrar também vai para a fundação. Eduardo terminou de escrever. Ele me olhou. Odete, isso significa que Marcelo fica completamente de fora. Legalmente, ele não poderá reivindicar nada. É exatamente isso que eu quero, eu disse.
Preciso que você redija tudo hoje e que assinemos amanhã. Eduardo franziu a testa. Tão rápido? Sim, antes que ele tente me contatar, antes que ele venha com desculpas ou falsos pedidos de perdão. Preciso fazer isso agora, enquanto tenho forças. Eduardo estudou meu rosto. Ele procurava dúvida, suponho, arrependimento. Não encontrou nada. Está bem, ele disse finalmente. Redigirei tudo hoje. Amanhã de manhã você pode vir assinar. Levantei-me, apertei a mão dele. Obrigada, Eduardo. Ele apertou minha mão com carinho. Odete, sei que isso dói, mas acho que você está fazendo a coisa certa. Ninguém tem o direito de te tratar assim, nem mesmo seu filho. Assenti. Saí do escritório dele com a cabeça erguida. Entrei no meu carro, dei a partida e pela primeira vez em dias senti algo parecido com alívio. Não era felicidade, não era paz, mas era o primeiro passo em direção à minha liberdade. Dirigi sem rumo por um tempo. Não queria voltar para casa ainda. A casa parecia muito vazia, muito cheia de lembranças de um filho que já não existia. Passei pela avenida principal, lojas, restaurantes, pessoas caminhando, vida normal, gente com seus problemas normais. Eu invejava essa normalidade. Parei em frente a uma cafeteria. Entrei, pedi um café e uma fatia de bolo de chocolate. Sentei-me perto da janela. Comi devagar. O bolo estava bom, doce, reconfortante. Fazia anos que eu não comprava bolo para mim. Eu estava sempre de dieta, ou economizando, ou pensando em outras coisas. Mas hoje eu merecia. Uma mulher sentou-se na mesa ao lado. Devia ter a minha idade, talvez um pouco mais velha. Estava sozinha também. Lia um livro, parecia tranquila, em paz. Perguntei-me se ela tinha filhos, se os filhos ligavam para ela, se a visitavam, ou se ela também estava sozinha como eu. Eu quis perguntar, quis falar com alguém, mas não o fiz. Terminei meu café, paguei e saí. Caminhei pela rua, havia uma livraria. Entrei, cheirava a papel novo. Gostei desse cheiro. Percorri os corredores, peguei um livro ao acaso. Era sobre mulheres que haviam mudado suas vidas depois dos 60. Sorri com ironia. Que oportuno. Comprei o livro. Também comprei um romance de mistério. Algo para distrair minha mente. Saí da livraria sentindo-me estranhamente bem. Como se estivesse fazendo coisas para mim pela primeira vez em décadas. Cheguei em casa ao meio-dia. Havia 3 chamadas perdidas, todas de Marcelo. Não havia mensagens de voz, apenas chamadas. Apaguei as notificações. Eu não tinha nada para lhe dizer. Não agora. Talvez nunca. Preparei o almoço, salada e frango grelhado. Comi no jardim. O dia estava agradável, apesar das nuvens. Os pássaros cantavam, havia uma brisa suave. Percebi que fazia anos que não comia no jardim. Sempre comia dentro de casa, na frente da televisão, ou na cozinha lendo o jornal. Mas aqui fora era diferente. Era tranquilo, pacífico. Depois de comer, deitei na rede. Fechei os olhos, ouvi os sons da vizinhança. Cachorros latindo, crianças brincando, carros passando. Vida simples e comum. Adormeci. Quando acordei, eram 4 da tarde. Eu tinha dormido 3 horas. Não me lembrava da última vez que tinha tirado uma soneca. Senti-me descansada, relaxada. Entrei em casa, verifiquei meu telefone. 5 chamadas a mais de Marcelo. Uma mensagem de texto. Mãe, preciso falar com você. É importante. Apaguei a mensagem. Liguei para uma imobiliária. Boa tarde. Gostaria de ver casas na praia. Algo pequeno, tranquilo. A mulher do outro lado parecia entusiasmada. Claro, senhora. Quando a senhora gostaria de ver as propriedades? O mais rápido possível, eu disse. Amanhã à tarde. Perfeito. Tenho 3 opções que podem lhe interessar. Pode ser às 3 da tarde? Excelente, respondi. Nos vemos amanhã. Desliguei, sorri. Eu estava fazendo isso. Estava tomando controle da minha vida. Naquela noite, cozinhei meu jantar favorito. Macarrão com molho de tomate caseiro. Algo que eu não preparava há anos porque Marcelo não gostava. É muito simples, mãe, ele dizia, mas eu amava. Comi devagar, saboreando cada garfada.
Coloquei música, canções antigas que eu gostava quando era jovem, boleros, baladas, música que me fazia sentir viva. Lavei os pratos, arrumei a cozinha, troquei de roupa para algo confortável, sentei-me no sofá com o livro que tinha comprado. Li por 2 horas. A história era boa. Me distraiu completamente. Às 10 da noite, a campainha tocou. Fiquei tensa, olhei pela janela, era Marcelo. Estava parado na minha porta. Sozinho, sem Tainá. Tocou a campainha novamente. Mãe, sei que você está aí. Abre, por favor. A voz dele soava diferente, menos arrogante, quase implorante. Não me movi. Fiquei no sofá em silêncio. Mãe, preciso falar com você sobre o que aconteceu. Ele continuou tocando. 5 minutos, 10, 15. Finalmente ele foi embora. Fiquei sentada na escuridão. Meu coração batia rápido, mas não de medo. De poder. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha o controle. Eu decidia quem entrava no meu espaço, quem merecia minha atenção. E Marcelo não merecia. Não depois do que ele fez. Fui dormir sentindo-me estranhamente tranquila. Amanhã eu assinaria os papéis. Amanhã eu veria casas na praia. Amanhã eu começaria oficialmente minha nova vida. E Marcelo teria que aprender a viver com as consequências de suas ações, porque eu já tinha aprendido a viver sem ele. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. O sol entrava pela janela do meu quarto. Lá fora, os pássaros cantavam. Eu me espreguicei na cama. Pela primeira vez em muito tempo, não senti aquele peso no peito. Aquela angústia constante de me perguntar se Marcelo ligaria, se me visitaria, se finalmente me demonstraria um pouco de carinho. Tudo isso havia desaparecido e, em seu lugar, havia algo novo. Algo que demorei a identificar. Era liberdade. Levantei, tomei banho, vesti uma calça cinza e uma blusa cor lavanda. Me maquiei levemente. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarava tinha 65 anos. Tinha rugas ao redor dos olhos, cabelos grisalhos que eu não me incomodava mais em tingir, mas seus olhos estavam firmes, decididos. Esta mulher não ia mendigar amor nunca mais. Tomei café da manhã tranquila, café com pão na chapa, geleia de morango, simples e perfeito. Às 9 em ponto, saí em direção ao escritório de Eduardo. O trânsito estava leve. Cheguei 10 minutos antes. Eduardo me esperava com os documentos prontos. Bom dia, Odete. Sentei-me. Ele colocou os papéis na minha frente. Aqui está tudo. Revisei cada cláusula. Marcelo está completamente excluído do seu testamento. 40% do seu patrimônio vai para a Fundação Esperança. O restante fica em um fundo para você. O que sobrar após sua morte também vai para a fundação. Li cada página com cuidado. Tudo estava perfeito. Você tem certeza absoluta? Eduardo me olhou com seriedade. Uma vez que você assine, isso é definitivo. Peguei a caneta. Nunca estive mais certa de algo na minha vida. Assinei cada folha, cada rubrica. Cada assinatura era uma libertação. Era fechar uma porta que tinha ficado aberta por 35 anos, uma porta pela qual só havia entrado dor. Eduardo colocou na assinatura dele. Ele também chamou a secretária, que entrou e assinou como testemunha. Pronto, disse Eduardo. Está feito. Levantei-me. Guardei minha cópia dos documentos na bolsa. Obrigada, Eduardo, por tudo. Ele contornou a mesa e me deu um abraço paternal. Cuide-se, Odete. E lembre-se, isso não a torna uma mãe ruim. Isso a torna uma mulher que se respeita. As palavras dele me tocaram profundamente. Assenti sem conseguir falar. Saí do escritório dele com a cabeça erguida. Entrei no meu carro, coloquei as mãos no volante, respirei fundo. Estava feito, não havia volta. Dirigi até um pequeno restaurante de que eu gostava. Pedi o almoço, sopa de legumes e peixe grelhado. Comi devagar enquanto lia notícias no meu telefone. Havia 6 chamadas perdidas de Marcelo. 3 mensagens. Não as abri. Paguei minha conta. Às 2h30 saí em direção à praia. A corretora de imóveis havia me dado o endereço da primeira casa. Dirigi por 1 hora. A estrada costeira era linda. O mar de um lado, montanhas do outro. Abaixei o vidro. O ar cheirava a sal, a liberdade. Cheguei à cidade litorânea às 3 em ponto. Era pequena, tranquila. Casas coloridas,
Ruas estreitas, gente caminhando sem pressa. Gostei imediatamente. A corretora me esperava na entrada da cidade. Era uma mulher de uns 40 anos, sorriso amável. Odete? Sim, sou eu. Apertei a mão dela. Eu sou Sara, tenho 3 propriedades para te mostrar. Pronta, completamente pronta, respondi. A primeira casa ficava muito perto da estrada, barulhenta, descartei-a imediatamente. A segunda era bonita, mas muito grande. 2 andares, 4 quartos, muito espaço para mim sozinha, muita manutenção. E a terceira? Perguntei. Sara sorriu. Essa é a minha favorita. Me siga. Dirigimos mais 3 minutos. Paramos em frente a uma casa pequena cor creme. Tinha um jardim na frente com flores silvestres, um terraço de madeira, janelas grandes. Era possível ouvir o mar ao longe. É perfeita, eu disse antes de entrar. Sara riu. Espere para ver por dentro. Ela abriu a porta. Entramos. A sala era pequena, mas luminosa. Piso de madeira, paredes brancas, uma lareira de pedra. A cozinha era compacta, mas funcional. 2 quartos, um banheiro completo. Tudo estava limpo, simples, acolhedor. Caminhei em direção ao terraço dos fundos e lá estava o mar, a 50 metros de distância. O som das ondas era claro e constante. Fechei os olhos, respirei fundo. Quanto? Perguntei. Sara consultou a pasta dela. 600 mil reais. Era perfeito dentro do meu orçamento. Eu quero, eu disse sem pensar 2 vezes. Sara piscou, surpresa. Você não quer pensar? Ver outras opções? Não, respondi firmemente. É esta, quero comprá-la. Sara sorriu amplamente. Então vamos iniciar a papelada. Você pode dar um sinal esta semana. Posso te dar a metade amanhã mesmo, eu disse. Perfeito. Me dê 2 dias para preparar tudo. Combinado? Excelente. Voltamos para a cidade. Sentamos em uma cafeteria. Sara tirou documentos, explicou o processo. Eu assentia, mas mal escutava. Olhava pela janela em direção ao mar. Eu estava comprando uma casa para mim. Não para impressionar ninguém, não para Marcelo ter onde ficar quando me visitasse. Apenas para mim, para descansar, para viver, para ser feliz. Assinei os documentos preliminares. Sara me deu o cartão dela. Te ligo em 2 dias com tudo pronto. Nos despedimos. Caminhei pela cidade antes de voltar. Havia uma padaria com cheiro de pão fresco. Entrei, comprei pão doce e biscoitos. Havia uma livraria pequena. Comprei mais 2 livros. Havia uma loja de decoração. Comprei velas aromáticas e um vaso de cerâmica verde. Carreguei minhas sacolas até o carro, sentindo-me estranhamente emocionada, como uma criança com brinquedos novos. Eu não me lembrava de quando havia sido a última vez que comprei coisas só porque gostei, sem pensar se Marcelo as aprovaria, sem me preocupar em economizar para ele. Dirigi de volta para a cidade enquanto anoitecia. O céu estava pintado de laranja e rosa, lindo. Cheguei em casa às 7 da noite. Havia um carro estacionado em frente à minha casa. Reconheci o SUV, o carro de 850 mil reais. Marcelo estava sentado nos degraus da minha entrada. Ele se levantou quando me viu chegar. Mãe, finalmente! A voz dele tinha urgência, quase desespero. Desci do carro com minhas sacolas. Eu o ignorei completamente. Caminhei em direção à porta. Mãe, espera, preciso falar com você. Continuei caminhando. Peguei as chaves. Mãe, por favor, só 5 minutos. Abri a porta. Entrei. Ele colocou o pé na porta antes que eu pudesse fechá-la. Mãe, me desculpa. Sinto muito. O que eu disse foi horrível. Eu estava bêbado. Não pensei. Eu me virei, olhei diretamente nos olhos dele. Tira o pé da minha porta. Minha voz era gelo puro. Ele piscou, surpreso. Mãe, eu só... Tira o pé agora. Marcelo retirou o pé lentamente. Podemos conversar como adultos. Apenas me dê uma chance de explicar. Eu mantive a porta entreaberta. Não há nada para explicar. Você disse exatamente o que pensava na frente de 50 pessoas. Você disse com clareza, com intenção. A única coisa que lamento é ter demorado tanto para entender quem você realmente é. Os olhos dele se arregalaram. Eu não sou essa pessoa. Eu estava com raiva. Tainá tinha me dito. Não me interessa o que Tainá te disse. Eu o interrompi.
Você é um homem de 40 anos, responsável por suas palavras, responsável por suas ações. Mãe, eu fui um idiota, eu aceito, mas eu sou seu filho, seu único filho. Eu olhei para ele fixamente. Eu tive um filho. Ele se chamava Marcelo. Aquele menino me amava, me respeitava, me valorizava. Aquele menino morreu há muitos anos. O homem que está na minha frente é um desconhecido que usa o meu sangue como desculpa para me maltratar. Marcelo deu um passo para trás, como se eu o tivesse atingido. Não diga isso, eu ainda sou eu ainda sou seu filho. Não, eu disse com voz firme. Meu filho não teria me humilhado assim, meu filho não teria me usado como piada para entreter os amigos dele. Foi um erro estúpido. Deixa eu compensar. Eu ri sem humor. Compensar como, Marcelo? Com flores? Com pedidos de desculpa vazios? Esperando que eu esqueça para você voltar a me tratar como lixo? Não vai acontecer de novo, eu juro. Eu o estudei em silêncio. Vi um homem desesperado, mas não por amor. Por outra coisa, por medo, por necessidade. Por que você veio de verdade? Perguntei. Porque você é minha mãe e eu te amo. Ele respondeu rapidamente, rápido demais. Mentira, eu disse. Você veio porque alguém te disse algo, porque você precisa de algo. Marcelo baixou o olhar. Lá estava, a verdade. Eu preciso que você assine uns documentos para um negócio. Preciso da sua casa como aval. Lá estava. Era por isso que ele tinha vindo. Por isso as ligações, por isso a urgência. Não era arrependimento, era conveniência. Senti algo dentro de mim se fechar definitivamente, como uma porta de aço, pesada, imóvel. Vá embora da minha casa, eu disse. Marcelo, vá embora agora e não volte. Se você não for em 10 segundos, eu chamo a polícia. Marcelo me olhou com incredulidade. Ele esperava que eu cedesse, que o perdoasse, como sempre, mas desta vez não houve perdão, não houve lágrimas, não houve fraqueza. Apenas uma mulher de 65 anos que finalmente tinha aprendido a dizer não. Finalmente, ele se virou, caminhou em direção ao carro, parou no meio do caminho. Você vai se arrepender disso, ele gritou. Não respondi, simplesmente fechei a porta, com a chave. Apaguei as luzes da frente, caminhei para a cozinha, servi-me um copo de água, minhas mãos não tremiam, meu coração batia tranquilo. Lá fora, ouvi o motor do SUV se afastar. Sentei-me no sofá, olhei para minhas sacolas de compras, pão doce, livros, velas, pequenas coisas que me faziam feliz. Sorri, pela primeira vez em décadas. Sorri sem forçar, sem fingir, sem esperar nada em troca. Marcelo tinha ido embora e eu estava bem, mais do que bem. Eu estava livre. Naquela noite, dormi profundamente. Sem pesadelos, sem sobressaltos, sem aquele peso constante no peito que havia me acompanhado por anos. Acordei às 7 da manhã com o sol entrando pela janela. Fiquei na cama mais alguns minutos, ouvindo o silêncio da casa. Antes, esse silêncio me assustava, me lembrava da minha solidão. Agora era diferente. Era paz. Levantei-me sentindo-me descansada. Preparei café. Tomei café da manhã no jardim, torradas com geleia, fruta fresca. O ar da manhã era fresco e agradável. Liguei para Isabel. Minha amiga atendeu no terceiro toque. Odete, bom dia. Como você está? A voz dela soava alegre. Bem, respondi. E era verdade. Você tem tempo para um café? Preciso te contar uma coisa. Isabel riu. Eu sempre tenho tempo para você. Onde nos encontramos? Lembra daquela cafeteria perto do parque? A dos bolos deliciosos. Estarei lá em 1 hora. Desliguei sorrindo. Há quanto tempo eu não me sentia assim? Leve, livre de pesos. Eu me arrumei com cuidado. Vesti um vestido solto cor de areia. Deixei o cabelo solto, um pouco de maquiagem, brincos simples. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarava parecia diferente. Não mais jovem, mas mais viva. Dirigi até a cafeteria. Isabel já estava lá, sentada em uma mesa perto da janela. Ela me viu chegar e sorriu amplamente. Nos abraçamos. Você está radiante, ela disse. O que aconteceu? Sentamos, pedimos café e bolo e então contei tudo. Contei sobre a festa, sobre a humilhação,
sobre as ligações de Marcelo que eu ignorei, sobre o testamento mudado, sobre a casa na praia que eu estava comprando. Isabel ouviu em silêncio. Os olhos dela se encheram de lágrimas quando descrevi o que Marcelo havia me dito na frente de todos. Esse rapaz não tem ideia do que perdeu, ela disse finalmente. Odete, você fez a coisa certa. Você passou anos dando tudo e recebendo nada em troca. Isso não é amor. Isso é abuso. As palavras dela me atingiram em cheio. Abuso. Eu nunca tinha visto dessa forma, mas ela estava certa. Eu me sinto estranha, admiti. Por um lado, me sinto livre. Por outro, me sinto culpada, como se tivesse abandonado meu filho. Isabel pegou minha mão sobre a mesa. Odete, me escute bem. Você não abandonou ninguém. Ele te abandonou há anos. Emocionalmente, ele te transformou no banco pessoal dele, na vergonha pública. Você simplesmente parou de permitir isso. Isso não é abandono. É amor próprio. Eu enxuguei uma lágrima que não sabia que tinha caído. Quando eu me tornei tão tola. Você não foi tola, disse Isabel com firmeza. Você foi mãe. E as mães, às vezes, amam tanto que se esquecem de amar a si mesmas. Terminamos nosso café falando sobre a casa na praia. Isabel estava emocionada. Você tem que me convidar quando se mudar. Passaremos fins de semana inteiros. Caminharemos pela praia, cozinharemos, leremos. Vai ser lindo. A ideia me encheu de calor. Claro que vou te convidar. Você é minha única amiga de verdade. Isabel sorriu. E você é a minha. Odete, este é o seu novo começo. Aproveite. Você merece cada segundo de felicidade. Nos despedimos com um longo abraço. Dirigi de volta para casa, sentindo-me fortalecida. Isabel tinha razão. Este era o meu novo começo. Os 2 dias seguintes foram tranquilos. Marcelo não ligou novamente. Não apareceu mais na minha porta. Era como se finalmente tivesse entendido que não havia mais nada a tirar de mim. Ou talvez estivesse planejando algo. Eu não me importava. Eu estava focada no meu futuro. Sara, a corretora de imóveis, ligou-me no 3º dia. Odete, está tudo pronto. Você pode vir assinar amanhã. Estarei lá, respondi sem hesitar. Naquela noite, eu empacotei algumas coisas. Roupas, livros, fotografias antigas que eu queria guardar. Deixei as fotos de Marcelo em uma gaveta. Não as joguei fora, mas também não as levaria comigo. Na manhã seguinte, dirigi até a cidade litorânea. O dia estava perfeito, céu limpo, brisa suave. Cheguei ao escritório de Sara às 10 em ponto. Assinei todos os documentos. Transferi o dinheiro, R$540 mil. Quase tudo o que restava das minhas economias. Mas não senti medo. Senti emoção. Parabéns, Odete, disse Sara, entregando-me as chaves. A casa é sua. Peguei as chaves com as mãos trêmulas. Não de nervosismo, de pura felicidade. Dirigi até minha casa nova. Nossa casa nova. Minha e de mais ninguém. Abri a porta, entrei devagar. Percorri cada cômodo, tocando as paredes, olhando pelas janelas, imaginando como decoraria cada espaço. Saí para o terraço dos fundos. O mar brilhava sob o sol. As ondas quebravam, constantes e calmas. Sentei-me nos degraus de madeira, fechei os olhos, ouvi o som da água, das gaivotas, do vento. Pela primeira vez em anos, não pensei em Marcelo. Não pensei no passado. Apenas pensei neste momento, nesta paz. Voltei para a cidade naquela tarde. Eu tinha que organizar a mudança, decidir o que levar e o que deixar. Ao chegar em casa, encontrei um envelope debaixo da porta. Peguei. Era uma carta de Marcelo. Reconheci a letra dele no envelope. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. Uma parte de mim queria abrir. A parte que ainda guardava uma pequena esperança de que talvez ele realmente tivesse se arrependido. Mas a outra parte, a parte nova e forte, sabia a verdade. Esta carta não era amor. Era manipulação. Era uma última tentativa de recuperar o controle. Entrei em casa, deixei o envelope na mesa da cozinha sem abri-lo, preparei um chá, sentei-me em frente à carta e estudei-a como se fosse um objeto estranho. Meu nome escrito com aquela letra que eu conhecia tão bem, a letra que eu tinha visto em tarefas escolares, em cartões de aniversário que eu não recebia mais, em documentos legais que ele assinava como meu filho. Mas esta carta não pertencia a mim.
Pertencia a uma versão de mim que já não existia. A Odete, que mendigava amor. A Odete que perdoava tudo. Aquela mulher tinha ido embora. Peguei a carta sem abri-la. Caminhei para o meu quarto. Abri a gaveta onde guardava coisas velhas, papéis sem importância, recibos antigos, fotografias que nunca coloquei em porta-retratos. Coloquei a carta ali. Fechei a gaveta. Se um dia eu sentisse curiosidade, ela estaria lá, mas por enquanto eu não precisava lê-la. Não precisava das palavras dele, não precisava das desculpas dele. Eu já sabia tudo o que precisava saber. Os dias seguintes dediquei a organizar minha mudança. Contratei uma pequena empresa. Vendi vários móveis. A mesa grande da sala de jantar onde Marcelo não comia mais. O sofá da sala onde ele não se sentava mais. A cama do antigo quarto dele que eu havia guardado por anos, esperando que um dia ele viesse me visitar com os filhos. Filhos que nunca teve, visitas que nunca chegaram. Tudo isso se foi. Fiquei apenas com o essencial, com o que eu realmente precisava para começar de novo. Uma tarde, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei antes de atender. Odete? Era uma voz de mulher, elegante, fria. Reconheci aquela voz imediatamente. Tainá, o que você quer? Perguntei sem rodeios. Houve uma pausa. Preciso falar com você sobre Marcelo. Não tenho nada para falar sobre ele. Espera, não desliga. Isso é importante. A voz dela tinha um tom urgente que eu não tinha ouvido antes. Você tem 1 minuto, eu disse. Marcelo está com problemas. Problemas financeiros sérios. Ele investiu em um negócio que acabou sendo uma fraude. Perdeu muito dinheiro. Dinheiro que não era dele. E o que isso tem a ver comigo? Minha voz era gelo. Ele precisa de ajuda. Precisa de dinheiro para resolver isso antes que se torne um problema legal. Eu ri sem humor. Ah, agora eu entendo. Por isso as ligações, por isso a carta. Não era arrependimento, era necessidade. Tainá suspirou. Odete, eu sei que o que ele fez com você foi errado. Eu também estava lá, vi tudo. Mas ele é seu filho. Você não pode deixá-lo cair assim. Não posso? Perguntei. Observe como eu faço. Por favor, Odete, eu te peço. Como? Como o quê, Tainá? Como nora. Você nunca me tratou como sogra. Você me tratou como lixo desde o primeiro dia, como se eu fosse um erro na vida de Marcelo que precisava ser tolerado. Tainá ficou em silêncio. Depois, falou com voz mais dura. Se você não o ajudar, ele vai perder tudo. A reputação dele, a carreira, tudo pelo que ele trabalhou. Tudo pelo que eu trabalhei, eu a corrigi. Eu paguei a educação dele. Eu construí o futuro dele. Ele só teve que aproveitar e, em vez de agradecer, decidiu me humilhar publicamente. Decidiu me usar como piada, como zombaria. Pois agora, que ele aprenda a resolver os próprios problemas. Você é a mãe dele, disse Tainá com desespero. Supõe-se que as mães perdoam tudo. As mães também são humanas, respondi. E esta mãe já perdoou o suficiente, já deu o suficiente, já sofreu o suficiente. Você vai se arrepender disso quando ele realmente precisar de algo e você não estiver lá. Tainá ameaçou. Pode ser, eu disse tranquilamente, mas esse será o meu arrependimento. Não o seu, nem o dele. Será o meu. E eu poderei viver com ele, porque pelo menos saberei que não permiti que continuassem me usando. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam levemente, mas não de medo, de raiva contida por tempo demais, de poder recém-descoberto, de liberdade que eu mal começava a saborear. Servi-me um copo de água. Sentei-me na cozinha, respirei fundo. Tainá havia ligado. Marcelo estava com problemas e eu não havia cedido. Não havia corrido para resgatá-lo. Não havia sacrificado a minha paz pelos erros dele. Pela primeira vez em 35 anos, eu tinha escolhido o meu bem-estar em detrimento do meu filho. E doía, claro que doía, mas também parecia certo. Parecia o fechamento de um ciclo que deveria ter se fechado há muito tempo. Naquela noite, empacotei as últimas caixas. Minha vida inteira cabia em 20 caixas. Parecia pouco, mas era suficiente. No dia seguinte, a empresa de mudanças chegaria. Em 2 dias, eu estaria morando na minha casa da praia, longe desta cidade, longe das lembranças.
Longe de Marcelo e do mundo dele de aparências e frieza. Deitei. Amanhã seria um dia longo, mas também seria o primeiro dia do resto da minha vida. E essa vida seria minha, só minha. Os homens da mudança chegaram às 8 da manhã. Eram 3 trabalhadores eficientes que carregaram minhas 20 caixas em menos de 2 horas. Eles olhavam para a casa com curiosidade, provavelmente se perguntando por que alguém deixava uma casa grande por outra menor. Não lhes dei explicações. Eu não devia nenhuma a eles. Supervisionei enquanto carregavam os móveis que eu tinha decidido levar. Minha cama, o sofá individual de que eu gostava, a mesa pequena da cozinha, o abajur de chão que eu havia comprado 20 anos atrás. Coisas simples, coisas minhas. Quando terminaram, fechei a porta da casa. Fiquei parada na varanda, olhando para dentro uma última vez. Esta casa tinha sido o meu lar por 15 anos. Aqui eu tinha criado Marcelo desde a adolescência. Aqui eu tinha chorado quando ele se casou e foi embora. Aqui eu tinha esperado pelas visitas dele que nunca chegavam. Mas também aqui eu tinha costurado milhares de peças. Tinha construído meu negócio, tinha encontrado minha força. Esta casa guardava dor, mas também orgulho. Agradeci a ela em silêncio. Depois, me virei e caminhei para o meu carro sem olhar para trás. A viagem para a praia levou 1 hora. Dirigi devagar, sem pressa, aproveitando a paisagem. As montanhas, as árvores, o céu infinito. A estrada costeira apareceu e com ela o cheiro do mar. Abaixei o vidro completamente. Deixei o vento me despenteasse. Eu não me importei. Eu me senti viva. Cheguei à cidade às 11 horas. O caminhão de mudanças já estava estacionado em frente à minha casa. Os homens esperavam sentados na calçada, comendo lanches. Pedi desculpas pela demora. Eles sorriram. Não tem problema, dona. Aproveitamos para descansar. Abri a porta da casa. Eles entraram e começaram a descarregar. Eu indicava onde colocar cada coisa. A cama no quarto principal, de frente para o jardim dos fundos. O sofá na sala, em frente à janela grande. A mesa na pequena copa. As caixas empilhadas no segundo quarto, que eu usaria como depósito e ateliê. Em 1 hora, tudo estava dentro. Eu os paguei, dei gorjeta generosa. Eles se foram agradecendo. E então eu fiquei sozinha na minha casa nova, na minha vida nova. O silêncio era diferente aqui. Não era o silêncio pesado da solidão. Era o silêncio tranquilo da paz. Caminhei descalça pela casa. Senti a madeira do piso sob meus pés. Fresca, suave. Abri todas as janelas. A brisa marítima entrou, preenchendo cada canto. Parei no terraço dos fundos. O mar estava lá, constante, eterno, indiferente aos meus problemas. E isso me confortava. O mundo continuava girando, as ondas continuavam quebrando, eu continuava respirando. E isso era suficiente. Desempacotei devagar, sem pressa. Primeiro as roupas. Enchi o pequeno armário com meus vestidos, minhas blusas, minhas calças. Tudo organizado. Depois a cozinha, pratos, copos, panelas, talheres. Coloquei cada coisa no seu lugar. Havia algo terapêutico em organizar, em criar ordem, onde antes só havia caixas fechadas. No meio da tarde, a casa começava a parecer habitada, a parecer um lar. Preparei chá. Sentei-me no meu sofá novo, em frente à janela. Olhei para o mar ao longe. Sorri. Eu estava em casa. A campainha tocou. Eu me assustei. Ninguém sabia que eu estava aqui. Ninguém, exceto Sara e Isabel. Aproximei-me da porta com cautela. Olhei pela janelinha lateral. Era um senhor mais velho, cabelo branco, camisa de trabalho verde. Ele segurava um vaso de flores. Abri a porta. Sim, o homem sorriu amavelmente. Olá, vizinha. Eu sou Leonardo. Moro na casa ao lado. Vi que você estava se mudando hoje. Queria te dar as boas-vindas. Ele estendeu o vaso. Rosas amarelas. Lindas. Oh, que gentileza. Obrigada. Peguei o vaso. Não quero incomodar, só queria me apresentar. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só me chamar. A voz dele era calorosa, sincera. É muito amável da sua parte, Leonardo. Bom, vou deixar você descansar. Bem-vinda à vizinhança. Ele se foi com um sorriso. Fechei a porta, olhei para as rosas.
Fazia anos que alguém me dava flores, sem esperar nada em troca, sem segundas intenções, só porque sim. Coloquei o vaso na mesa da copa. As rosas iluminaram o espaço. Naquela noite, jantei algo simples: sopa de lata e pão. Eu não tinha energia para cozinhar. Lavei meu prato, arrumei a cozinha, troquei de roupa para dormir, deitei na minha cama nova. Os lençóis cheiravam a lavanda. Eu tinha comprado lençóis novos especialmente para este novo começo. Acomodei-me, fechei os olhos, ouvi o som distante das ondas e dormi profundamente. Acordei com o som das gaivotas, demorei alguns segundos para lembrar onde eu estava. Depois, sorri. Eu estava na minha casa, na praia, longe de tudo. Levantei e abri as cortinas. O sol mal começava a nascer, o céu estava pintado de laranja e rosa. O mar brilhava tranquilo. Vesti um roupão e saí descalça para o terraço. O ar fresco bateu no meu rosto. Respirei fundo. Cheirava a sal, a liberdade, a novo começo. Fiquei ali parada por vários minutos, simplesmente sendo, simplesmente existindo, sem pensar em nada nem em ninguém. Preparei café. Tomei-o no terraço enquanto assistia ao nascer do sol por completo. As cores mudavam a cada minuto. Era um espetáculo que eu tinha visto em fotografias, mas nunca pessoalmente. Valia cada centavo que eu havia pago por esta casa. Tomei café da manhã com fruta e torrada. Simples e perfeito. Depois, tomei banho e me vesti com roupas confortáveis. Calça de linho cor de areia e uma blusa branca solta. Decidi explorar a cidade. Eu precisava conhecer meu novo lar. Caminhei pelas ruas tranquilas. Eram apenas 9 da manhã. Algumas lojas abriam suas portas, outras ainda tinham as cortinas fechadas. Cumprimentei uma senhora que varria a entrada da padaria dela. Ela me devolveu o cumprimento com um sorriso. Você é nova por aqui? Sim, acabei de me mudar. Bem-vinda, eu sou Cristina. Se precisar de pão fresco, estamos aqui todos os dias. Obrigada, Cristina. Voltarei em breve. Continuei caminhando sentindo-me bem. As pessoas aqui eram amáveis, sem pretensões. Encontrei um pequeno mercado. Entrei. Eu precisava fazer compras. Legumes, frutas, frango, arroz, ovos, leite, coisas básicas. Enquanto enchia minha cesta, uma mulher se aproximou. Devia ter uns 70 anos, cabelo completamente branco preso em um coque. Com licença, você é Odete? Eu me surpreendi. Sim, nós nos conhecemos? Ela riu. Não, mas Leonardo me contou que uma nova vizinha chegou. Esta é uma cidade pequena. As notícias voam. Ela estendeu a mão. Eu sou Elvira. Moro 3 casas depois do Leonardo. Apertei a mão dela. Prazer em conhecê-la. Se precisar de recomendações de onde comprar ou qualquer coisa, me avise. As mulheres desta cidade cuidam umas das outras. As palavras dela me comoveram. Obrigada, Elvira. Terei isso em mente. Paguei minhas compras e voltei para casa. Guardei tudo, organizei a geladeira. Limpei um pouco, embora a casa já estivesse limpa. Eu precisava manter minhas mãos ocupadas, minha mente tranquila. Ao meio-dia, preparei o almoço. Salada com frango. Comi no terraço, olhando para o mar. Era estranho estar tão tranquila. Por anos eu tinha vivido em constante ansiedade, esperando ligações que não chegavam, preparando comidas que ninguém comia, guardando histórias que ninguém queria ouvir. Agora eu não esperava nada, e nessa falta de expectativas eu encontrava paz. À tarde, decidi caminhar pela praia. Calcei sandálias e desci a trilha que levava diretamente à areia. Era uma praia pequena, tranquila, havia poucas pessoas, um jovem casal, um homem com seu cachorro, uma família com crianças. Ninguém prestou atenção em mim. Eu gostei disso. Caminhei pela beira, a água fria tocava meus pés, a areia afundava sob meu peso. Peguei uma concha, era perfeita, cor creme com linhas rosadas. Guardei-a no bolso, um pequeno tesouro sem valor, mas bonito. Caminhei por 1 hora, sem rumo, sem pressa, apenas sentindo. Quando voltei para casa, estava cansada, mas satisfeita. Preparei chá. Sentei-me no meu sofá com um dos livros que eu havia comprado. Li por 2 horas, perdida em uma história que não era a minha, em problemas que não eram meus.
Era libertador. Quando escureceu, acendi as luzes. Preparei um jantar leve, sopa e salada. Comi olhando pela janela enquanto as luzes da cidade acendiam uma por uma. Depois do jantar, meu telefone tocou. Era Isabel. Odete, como vão as coisas? A voz dela soava alegre. Bem, muito bem, na verdade. Me conta, como é a casa? Você já se instalou? Contei tudo, a mudança, a cidade, Leonardo, Elvira, a praia. Isabel ouvia, fazendo comentários animados. Você soa diferente, ela disse depois de um tempo. Diferente como? Tranquila, leve, como se tivesse tirado um peso de cima. É exatamente assim que eu me sinto, admiti. Fico tão feliz por você, Odete. Você merece essa paz, depois de tudo o que passou. Conversamos por mais meia hora. Antes de desligar, Isabel me disse. A propósito, encontrei uma prima sua ontem. Raquel me perguntou por você. Eu disse que você tinha se mudado para a praia, mas não dei o endereço. Espero que esteja tudo bem. Eu fiquei um pouco tensa. Raquel era prima do meu falecido marido. Ela sempre foi fofoqueira, sempre se intrometendo onde não era chamada. Está tudo bem, obrigada por não dar meu endereço. Imaginei que você queria privacidade. É isso mesmo. Nos despedimos. Desliguei com um leve mal-estar. Raquel certamente contaria a Marcelo que eu havia me mudado, que eu tinha desaparecido sem avisar ninguém da família. Mas não importava. Eu não tinha mais que dar satisfações a ninguém. Naquela noite, antes de dormir, verifiquei meu telefone. Eu tinha uma mensagem de um número desconhecido. Abri. Era Marcelo. Mãe, sei que você está brava, mas desaparecer assim não é justo. A família está preocupada. Preciso saber que você está bem. Me liga, por favor. Li a mensagem 3 vezes. Analisei cada palavra. A família está preocupada. Não, eu estou preocupado. A família, como se ele fosse o porta-voz de todos, como se a preocupação fosse genuína e não apenas a necessidade de me controlar. Me liga, por favor. Não, me perdoa. Não, eu sinto sua falta. Apenas me liga. Apaguei a mensagem. Bloqueei o número. Chega. Eu não permitiria que ele me encontrasse, que me manipulasse, que me arrastasse de volta para aquele ciclo de dor. Desliguei o telefone, deixei-o na mesa de cabeceira. Deitei-me olhando para o teto. A casa estava em silêncio. Apenas o mar podia ser ouvido ao longe. Fechei os olhos. Por um momento, senti uma pontada de culpa. Aquela culpa de mãe que nunca vai embora completamente. Mas depois me lembrei. Lembrei-me da humilhação, das risadas, dos anos de desprezo. E a culpa se dissolveu. Virei-me e me ajeitei. Amanhã seria outro dia. Um dia sem Marcelo, sem expectativas, sem dor. Apenas eu e minha nova vida. E isso era mais do que suficiente. 2 semanas se passaram. 2 semanas de rotina simples e bonita. Acordava com o sol, preparava café, caminhava pela praia todas as manhãs, comprava pão fresco na padaria de Cristina, lia no terraço, cozinhava comidas de que eu gostava, sem me preocupar com mais ninguém. Às tardes, às vezes visitava Elvira. Tomava chá no jardim dela enquanto ela me contava histórias da cidade. Outras vezes, Leonardo aparecia com vegetais da horta dele. Tenho tomates demais, ele dizia. Não quero que estraguem. Eu os aceitava, agradecida. Cozinhava molho e compartilhava com ele em potes limpos. Uma manhã, enquanto caminhava pela praia, vi uma placa na janela de um pequeno local. Procura-se instrutora de costura, aulas gratuitas para jovens da comunidade. Eu parei. Li a placa várias vezes. Fazia anos que eu não costurava, mas as mãos nunca esquecem. Anotei o número de telefone. Naquela tarde, liguei. Uma jovem atendeu. Centro Comunitário Esperança. Bom dia. Olá. Eu estou ligando sobre o anúncio de instrutora de costura. Ah, que bom. Você tem experiência? Eu tive uma fábrica têxtil por 20 anos. Houve uma pausa de surpresa. Então você tem muita experiência. Você pode vir amanhã para nos conhecer? Claro. A que horas? Às 10. Combinado. Estarei lá. No dia seguinte, me arrumei com cuidado. Calça preta e blusa cor de mostarda. Prendi o cabelo. Dirigi até o centro comunitário. Era um prédio simples, pintado de branco e verde. Por dentro, cheirava a café e a tinta fresca. Uma mulher de uns 30 anos me recebeu. Odete? Sim, sou eu.
Apertei a mão dela. Eu sou Raquel, a coordenadora. Obrigada por ter vindo. Ela me mostrou o lugar. Havia uma sala com mesas longas, outra com computadores, uma cozinha comunitária e um pequeno cômodo com 3 máquinas de costura antigas. Seria aqui, disse Raquel. As máquinas funcionam, mas precisam de manutenção. Temos 6 meninas inscritas, entre 15 e 18 anos. Elas vêm de famílias com poucos recursos. Queremos lhes ensinar um ofício. Olhei para as máquinas. Toquei uma com carinho. Era como a primeira que eu tive, antiga, mas nobre. Quando as aulas começariam? Quando você puder, não há pressa. Pensei na minha casa vazia, nas minhas tardes sem fazer nada, em todo aquele conhecimento guardado na minha cabeça que morreria comigo se eu não o compartilhasse. Posso começar na próxima semana, 2 vezes por semana, 2 horas por aula. Raquel sorriu amplamente. Isso seria perfeito. Nós pagamos você. Não, eu a interrompi. Eu não quero pagamento. Quero fazer isso porque gosto, porque sei o que é precisar de uma oportunidade e não ter. Raquel me olhou com os olhos marejados. Obrigada, Odete. Você não sabe o quanto isso significa para essas meninas. Saí do centro sentindo-me útil pela primeira vez em meses. Eu tinha um propósito agora. Algo para fazer que não tinha nada a ver com Marcelo. Com o passado. Com a dor. Passei por uma loja de tecidos. Comprei vários metros de diferentes cores e texturas. Também linhas, agulhas, tesouras novas, tudo o necessário para ensinar. Gastei R$ 200, mas não me importei. Era um investimento em algo que me fazia feliz. Cheguei em casa com as sacolas cheias. Deixei-as no segundo quarto, meu futuro ateliê de ensino. Naquela noite, Isabel me ligou. Contei a ela sobre as aulas. Ela estava emocionada. Odete, isso é maravilhoso. Você vai mudar a vida dessas meninas, assim como mudou a sua. Ela tinha razão. Eu estava mudando minha vida, dia após dia, escolha após escolha. Eu não era mais a mulher que mendigava amor. Eu era a mulher que dava amor a si mesma e compartilhava esse amor com outros que o mereciam. Conversamos por muito tempo. Antes de desligar, Isabel disse: a propósito, Marcelo me procurou. Meu coração acelerou. O que ele queria? Seu endereço. Eu disse que não tinha. Ele ficou bravo. Disse que você era a mãe dele e ele tinha o direito de saber onde você estava. Eu respondi que os direitos se ganham com respeito. Ele desligou furioso. Sorri tristemente. Obrigada por não dizer nada a ele. Eu nunca diria, Odete. Ele não merece te encontrar. Não até que entenda o que perdeu. Desligamos. Fiquei sentada no sofá, pensando. Marcelo estava me procurando, mas não por amor. Ele continuava precisando de algo de mim. Dinheiro, provavelmente. Sempre era dinheiro. Perguntei-me se ele algum dia entenderia. Se um dia ele olharia para trás e veria tudo o que eu lhe dei, tudo o que sacrifiquei, e se esse dia chegasse, se seria tarde demais. Provavelmente sim. E ele teria que viver com isso, assim como eu vivia com a minha decisão de deixá-lo ir. Na semana seguinte, comecei as aulas. As 6 meninas chegaram pontualmente, tímidas, curiosas. Eu me apresentei. Eu sou Odete. Vou ensinar vocês a costurar. Não é fácil, mas vale a pena. Vocês podem criar coisas lindas com as mãos. Podem ganhar a vida dignamente, podem ser independentes. Eu lhes mostrei o básico. Como enfiar a agulha, como costurar uma linha reta, como usar as máquinas com cuidado. Elas ouviam com atenção absoluta. Faziam perguntas inteligentes. 2 horas passaram voando. No final, uma delas, Sara, se aproximou. Obrigada, professora Odete. Ninguém nunca nos ensinou algo assim antes. As palavras dela tocaram minha alma. As semanas seguintes se tornaram meses. As aulas se tornaram meu motivo favorito para sair de casa. Ver o progresso das meninas, a emoção delas quando costuravam a primeira costura perfeita, o orgulho delas quando terminavam a primeira peça de roupa. Uma tarde, Sara me mostrou um vestido que ela havia feito. Simples, mas bem costurado. É para minha mãe, ela disse. É o aniversário dela. Eu a abracei.
É lindo. Sua mãe vai chorar de felicidade. Sara sorriu. Assim como a senhora, quando nos ensina, dá para ver que a senhora gosta. Ela estava certa. Eu gostava, eu me preenchia, dava-me propósito. Uma tarde, ao sair do centro, encontrei Leonardo esperando em sua caminhonete. Olá, vizinha. Vi que você teve aula hoje. Quer uma carona? Ah, eu trouxe meu carro. Eu sei, mas pensei que talvez você quisesse tomar um café antes de voltar. Conheço um lugar com vista para o mar. Hesitei por um momento. Depois sorri. Por que não? Subi na caminhonete dele. Fomos para uma cafeteria pequena em um penhasco. A vista era espetacular. Pedimos café e bolo. Conversamos sobre tudo. Sobre a vida dele, sobre a minha, sobre os filhos dele que moravam em outra cidade, sobre a esposa dele que havia morrido há 5 anos. Sinto falta dela todos os dias, ele disse. Mas a vida continua e a gente precisa vivê-la. Assenti. Eu entendia perfeitamente. Voltamos para a cidade ao pôr do sol. Leonardo me deixou na minha casa. Obrigada pelo café, eu disse. Obrigado a você pela companhia, Odete. Se um dia você quiser sair de novo, me avisa. Não precisa ser nada romântico. Apenas 2 pessoas aproveitando a vida. Sorri. Gosto dessa ideia. Entrei em casa sentindo-me leve. Não era amor, não era romance, era amizade, companhia simples. E isso era suficiente, mais do que suficiente. Naquela noite, antes de dormir, olhei pela janela. As estrelas brilhavam. O mar soava constante. Eu tinha reconstruído minha vida, pedra por pedra, escolha por escolha. Eu não esperava mais que Marcelo mudasse. Não esperava mais o amor dele. Eu havia encontrado algo melhor. Eu havia me encontrado. 6 meses haviam se passado desde que me mudei para a praia. 6 meses de uma paz que eu não sabia ser possível sentir. Minha vida havia encontrado um ritmo perfeito. Acordava cedo, caminhava pela praia, ensinava costura 2 vezes por semana. Visitava Elvira às quintas para tomar chá. Aos sábados, Leonardo e eu explorávamos cidades vizinhas, sem pressão, sem expectativas. Apenas amizade genuína. Minha casa havia se enchido de pequenos detalhes que a tornavam minha. Plantas no terraço, livros empilhados ao lado do sofá, fotografias de pores do sol que eu mesma se havia tirado. Uma vida simples, mas profundamente minha. Uma tarde de novembro, eu estava regando as plantas quando ouvi um carro parando em frente à minha casa. Olhei por cima da cerca. Era um SUV preto. Meu coração parou. Reconheci aquele carro imediatamente. Marcelo desceu do motorista. Tainá do passageiro. Eu os vi caminhar em direção à minha porta. Eles tocaram a campainha. 1 vez, 2 vezes, 3. Eu fiquei imóvel no jardim dos fundos. Eles não tinham me visto. Mãe, eu sei que você está aqui, gritou Marcelo. Seu carro está na entrada. Abre, por favor. A voz dele soava cansada, derrotada. Mas eu não respondia mais àquela voz. Tainá falou em seguida. Odete, só queremos conversar por 5 minutos. Eles esperaram, tocaram novamente. Passaram 10 minutos. Finalmente, ouvi os passos deles se afastando, mas eles não ligaram o carro. Ficaram lá fora esperando, apostando que eu sairia eventualmente. Sentei-me no terraço dos fundos, onde eles não podiam me ver. Peguei meu livro, fingi ler, embora as palavras não fizessem sentido. Meia hora depois, ouvi vozes. Era Leonardo. Posso ajudar vocês em alguma coisa? Estamos procurando a senhora que mora aqui, respondeu Marcelo. Somos da família. Eu sou o filho dela. Houve uma pausa. Eu entendo, mas se ela não está abrindo, é porque não quer visitas. Esta é uma cidade tranquila. Nós respeitamos a privacidade das pessoas. Ela é minha mãe, Marcelo insistiu com arrogância. Eu tenho o direito de vê-la. Os direitos são construídos com respeito, jovem, disse Leonardo com voz firme. Sugiro que vocês vão embora. Se ela quiser contatá-los, ela fará quando estiver pronta. Ouvi protestos, discussões. Depois, finalmente, o motor ligando, o carro se afastando. Respirei fundo. Leonardo tinha estado lá por mim, protegendo a minha paz.
10 minutos depois, ele tocou minha porta dos fundos suavemente. Eu abri. Eles foram embora, ele disse. Obrigada, Leonardo. Ele me olhou com preocupação. Você está bem? Estou bem, melhor do que bem. Ele assentiu. Não fez mais perguntas. Isso era o que eu mais apreciava nele. Ele respeitava meus silêncios. Naquela noite, eu não consegui dormir. Saber que Marcelo tinha me encontrado me inquietava. Tinha me custado tanto construir esta paz. Eu não podia permitir que ele a destruísse. Na manhã seguinte, encontrei um envelope debaixo da minha porta. Eu o reconheci imediatamente. A letra de Marcelo. Desta vez, eu o abri. Eu precisava saber o que ele queria. A carta era longa. Falava de arrependimento, de erros, de quanto ele precisava de mim. Mas, nas entrelinhas, eu li a verdade. Ele falava de problemas financeiros, de dívidas, de precisar de um empréstimo. Lá estava a razão real da visita dele. Não era amor. Era dinheiro. Como sempre. Li a carta completa. Depois, dobrei-a com cuidado. Fui para a cozinha. Acendi uma das bocas do fogão. Segurei a carta sobre a chama. Observei o papel se consumir, as palavras desaparecerem, transformadas em cinzas. Não senti dor. Não senti culpa. Apenas senti o encerramento. Joguei as cinzas na lixeira. Lavei as mãos. Preparei café. Tomei café da manhã tranquila, assistindo ao nascer do sol. Marcelo tinha vindo. Marcelo tinha ido embora. E eu continuava aqui, de pé, em paz. Nos dias seguintes, voltei à minha rotina. As aulas de costura me enchiam de alegria. Sara e as outras meninas tinham progredido tanto. Agora, costuravam blusas e saias completas. Algumas até vendiam suas criações no mercado local. Enchia-me de orgulho vê-las crescer. Uma tarde, Sara chegou emocionada. Professora Odete, eu vendi 3 blusas. Ganhei o suficiente para ajudar minha mãe com as despesas de casa. Eu a abracei forte. Estou tão orgulhosa de você. Ela me abraçou de volta. A senhora mudou a vida de todas nós. As palavras dela me tocaram profundamente. Isso era o que significava ser mãe de verdade. Não dar por obrigação. Dar por amor e receber gratidão genuína. Uma tarde de dezembro, Isabel veio me visitar. Passou o fim de semana na minha casa. Caminhamos pela praia, cozinhamos juntas, rimos como adolescentes. Eu lhe mostrei minhas aulas. Ela conheceu as meninas, Elvira e Leonardo. Você construiu uma vida linda aqui. Ela disse na última noite, enquanto tomávamos vinho no terraço. Uma vida que você merece. Brindamos sob as estrelas. Você soube de algo de Marcelo? Ela perguntou com cautela. Ele veio há algumas semanas. Eu não o recebi. Me deixou uma carta pedindo dinheiro. Eu a queimei. Isabel assentiu. E como você se sente com isso? Livre, respondi sem hesitar. Completamente livre. Chegou o Natal. Meu primeiro Natal sozinha em 35 anos. Mas eu não me senti sozinha. Elvira me convidou para jantar com a família dela e Leonardo também. Aceitei os 2 convites. Jantar cedo com Elvira, sobremesa com Leonardo. Ambas as casas estavam cheias de calor, de risadas, de amor genuíno. Eles me trataram como família. Não porque tinham que fazer isso, porque queriam. Voltei para minha casa naquela noite com o coração cheio. Sentei-me no meu terraço, olhando para o mar escuro. As luzes da cidade brilhavam ao longe. Pensei em Marcelo. Perguntei-me o que ele estaria fazendo. Se ele pensava em mim. Provavelmente não, e isso estava bem, porque eu também não pensava muito nele. Ele não ocupava mais todos os meus pensamentos. Não doía mais constantemente. Era apenas uma lembrança distante. Como uma cicatriz antiga que não dói mais. No ano novo, caminhei sozinha pela praia à meia-noite. Ouvi fogos de artifício ao longe. O mar brilhava sob a lua cheia. Tirei as sandálias, coloquei os pés na água fria, fechei os olhos, fiz um desejo. Não pedi que Marcelo mudasse. Não pedi reconciliação. Pedi para continuar tendo a força para escolher a mim mesma, para proteger minha paz, para viver esta vida que tanto me custou construir. Abri os olhos. Uma onda grande molhou minhas calças. Eu ri. Ri sozinha na praia, como uma louca feliz, porque era isso que eu era. Eu estava feliz, genuinamente feliz. Voltei para casa, troquei de roupa, preparei chá.
Sentei-me no meu sofá com uma manta, peguei meu diário. Eu tinha começado a escrever alguns meses antes. Pensamentos, reflexões, gratidões. Escrevi sobre este ano, sobre tudo o que havia perdido e tudo o que havia ganhado. Terminei com uma única frase. Eu não precisava que ele mudasse. Eu precisava mudar. E eu mudei. Fechei o diário, guardei-o na gaveta. Deitei-me sentindo algo que eu não sentia há décadas. Eu estava completa. Não porque alguém me completasse, mas porque finalmente eu havia me encontrado. Na manhã seguinte, acordei cedo, preparei café, saí para o terraço. O sol começava a nascer. O céu se pintava de cores impossíveis. O mar cantava sua canção eterna. Tomei meu café devagar, saboreando cada gole, saboreando cada segundo desta paz. Em algum lugar na cidade, Marcelo continuava com a vida dele, com os problemas dele, com as decisões dele. E eu estava aqui, na minha casa, junto ao mar, com minhas plantas, meus livros, minhas alunas, meus amigos, minha vida simples, mas profundamente minha. Eu não precisava de vingança. Eu já tinha algo muito melhor. Eu tinha paz, tinha dignidade, tinha amor próprio. E isso ninguém poderia tirar de mim nunca mais. Sorri, olhando para o horizonte. Este era o meu final feliz. Não o que eu havia imaginado, mas o que eu merecia. E era perfeito. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.